Esse filme não é sobre uma empregada. É sobre como mulheres são desacreditadas até enlouquecerem. A empregada não é só um suspense, é gaslighting puro e talvez você já tenha vivido isso. Eu fui ao cinema assistir A Empregada, li o livro e saí impactada. Eu quero registrar uma análise sincera e olhando para o que essa história realmente escancara sobre relações abusivas. Eu sou Camila Santanione. Antes de continuar, se inscreva no canal, curta esse vídeo, isso ajuda o meu trabalho. E se você quiser me conhecer melhor ou ouvir a minha autodescrição, o link está aqui embaixo na descrição. Agora vamos olhar juntos pelo buraco dessa fechadura. O filme é dirigido por Paul Feig e baseado no best-seller The Housemaid. Ele estreou em dezembro e até agora, em fevereiro, já ultrapassou 305 milhões de dólares em bilheteria, garantindo a continuação baseada no segundo livro da série, The Housemaid's Secret. E isso não é por acaso. A obra é muito bem escrita. Freida McFadden é o pseudônimo utilizado pela escritora, que também é médica, especializada em lesões cerebrais, formada pela Universidade de Harvard. Autora de mais de 20 livros, ela escreve sobre comportamento humano com precisão. Com esse repertório, é possível afirmar com segurança que ela bebeu em fontes muito bem escolhidas. Vi muita familiaridade com Gaslight, de Patrick Hamilton. Inclusive, já fiz um vídeo aqui no canal sobre Gaslight, a peça teatral que nomeou o gaslighting, uma forma de violência psicológica que faz a vítima duvidar da própria sanidade. O link desse vídeo também está na descrição. As tramas de Gaslight e A Empregada dialogam em muitos momentos. E na minha leitura faz todo sentido pensar que A Empregada tenha sido inspirada nessa obra clássica, porque ambas são atravessadas pela questão de gênero, microtraições e como o poder masculino é legitimado a ponto de transformar a mulher em prisioneira dentro da própria casa. O livro é dinâmico, capítulos curtos, cheios de reviravoltas. Eu li em uma madrugada inteira, simplesmente porque não conseguia parar. A estrutura parece pensada para nos capturar naquele pensamento, só mais um capítulo, e quando vemos já é o fim. Mas há momentos em que a leitura pesa, momentos difíceis. Se você já leu o livro, me conta nos comentários como foi a sua experiência, eu realmente quero saber. A adaptação para o cinema foi muito bem produzida e bastante fiel à obra literária, principalmente no que diz respeito à complexidade psicológica das personagens. Grande parte desse mérito vem do elenco extremamente competente e das escolhas de roteiro. As poucas alterações feitas em relação ao livro, na minha opinião, funcionaram muito bem. O mais interessante é perceber como a maioria do público, assim como os personagens secundários, enxergam a trama inicialmente da seguinte forma. Uma moça simples consegue um emprego honesto na casa de uma patroa desequilibrada, mas em contrapartida o marido dela é bonito, rico, educado, influente, protetor, só qualidades. Só qualidades. O cinema vibrou com a separação do casal, especialmente na cena em que a empregada pergunta à patroa se ela quer ajuda para arrumar as malas. Mas aqui entra um ponto fundamental. Quem já viveu um relacionamento abusivo, quem trabalha com saúde mental, quem atua, observa comportamento humano ou simplesmente consegue ler as pessoas em camadas mais profundas, sente desde o início que tem algo muito errado com aquele casal. Conversando com um amigo sobre o filme, ele me disse: Cá, quando um homem é perfeito demais e a mulher é sempre tratada como louca, eu fico com o pé atrás. Geralmente tem algo errado acontecendo. E foi exatamente essa a percepção do jardineiro Enzo, interpretado por Michele Morrone. Ele observa a Nina sempre triste, irritada, à beira de um colapso, desaparecendo por dias, e ela tem um histórico de internação psiquiátrica logo no início do casamento com o Andrew. O Enzo, que é um imigrante italiano, começa a desconfiar que a Nina está em perigo e passa a permanecer mais tempo no jardim
numa tentativa discreta de ajudá-la dentro das possibilidades dele. Ele conta que teve uma irmã em uma situação semelhante, ela viveu um inferno dentro de casa e acabou tendo a sua vida ceifada pelo próprio marido, um homem muito parecido com Andrew. Por isso, o Enzo se compadece e implora que a Nina pegue a filha e fuja. Mas quando há uma criança envolvida, tudo fica mais delicado. A Nina sabia que se simplesmente fosse embora, o Andrew iria atrás dela e poderia afastá-la da filha. Então surge uma ideia da Nina de contratar uma empregada para ocupar o seu lugar. A narrativa se constrói a partir de duas perspectivas. A de Nina, a patroa interpretada por Amanda Seyfried, e a de Millie, empregada interpretada por Sydney Sweeney. Nós descobrimos logo no início da trama que a Millie pode não ser tão ingênua quanto aparenta, já que ela está em liberdade condicional após passar 10 anos presa por um crime que não sabemos qual é, e ela adulterou o currículo para conseguir um emprego. A tensão nasce de silêncios longos, olhares sustentados, comentários aparentemente inocentes. E essa ambiguidade lenta provoca desconfortos no espectador/leitor, criando uma experiência emocional compartilhada com as personagens. O Andrew, interpretado por Brandon Sklenar, funciona menos como um vilão e mais como um símbolo de superioridade moral, legitimado pela sociedade. O homem admirado, respeitado, acima de qualquer suspeita. Essa escolha narrativa responsabiliza não apenas o indivíduo, mas também a estrutura na qual ele está inserido. Há um acúmulo de desconfortos na rotina doméstica daquela casa. As tarefas repetitivas, acompanhadas das humilhações diárias, criam um ambiente de pressão que remete ao funcionamento da nossa mente sob estresse prolongado, porque o colapso não acontece de forma repentina, mas como um resultado de acúmulos de estresses. Ainda sob a perspectiva da Millie, a classe social aparece como uma forma de violência. Ela é maltratada, mas precisa daquele emprego, então ela fica. Há momentos de gritos, confusão e o tempo todo regras muito claras. Os lugares que ela pode ou não pode ocupar, o que ela pode ou não pode expressar e desejar. A empregada pode servir, limpar, mas ela não pode desejar uma realidade semelhante à de seus patrões. Quando esse limite é ultrapassado, como o momento em que ela foi assistir televisão no cinema da casa, o que ela recebeu foi uma retaliação e uma louça para lavar, lembrando que aquele espaço de conforto não pertence a ela. Quando a Millie começa a se relacionar com o Andrew, ela acredita estar vivendo um conto de fadas. Mas então a narrativa retrocede e finalmente ouvimos a história pela voz da Nina, que também já passou pela fase do conto de fadas. E o que descobrimos é muito triste. A Nina era estudante, engravidou de um homem que não assumiu a criança e ela precisou abandonar os estudos e se desdobrar em múltiplas funções para sobreviver. Foram nessas circunstâncias que ela conheceu o Andrew, que se apresentou como um herói que a libertaria daquele sufoco. Rapidamente eles se casaram. Após o casamento, o Andrew começou a torturar a Nina por motivos banais, como a raiz do cabelo sem retoque, uma luz esquecida acesa. Quando a filha dela se sujava, ela era punida, a mãe era punida. E como é que era isso? O Andrew projetou a própria casa. Ele construiu um sótão com isolamento acústico para servir como prisão. Trancava a Nina lá por dias e depois negava que aquilo tivesse acontecido. Até que a Nina começa a considerar que talvez ele estivesse certo e que talvez o problema fosse ela. A história nos faz oscilar o tempo todo. Somos levados a julgar a Nina, depois a compreendê-la, nos afastamos da Millie, para quem estávamos torcendo, mas após conhecer a versão da Nina dos fatos, não conseguimos deixar nenhuma das duas com aquele homem. E então vibramos quando percebemos a força que as mulheres têm quando se unem.
O Andrew é o tipo de homem que identifica fragilidades e as explora. A Nina e a Millie tinham muito em comum: dificuldades financeiras, solidão, baixa autoestima, ausência de rede de apoio. E esse tipo de homem, ele não procura uma companheira, ele procura uma vítima em potencial. E o padrão se repete. O mundo admira o Andrew, enquanto a Nina é vista como a esposa interesseira, ingrata, louca. Quando ela tenta pedir ajuda, é desacreditada. Quando a fala de uma mulher não tem valor, o bem-estar dela também não. A realidade dela se torna subjetiva. Quando apenas uma pessoa acredita nela, o jardineiro, a Nina reúne as forças que tem para tentar sobreviver. No final, a empregada se revela como um estudo sobre pertencimento. O crime que a Millie tinha cometido foi defender uma colega de escola de um ato não consentido, levando-a à exclusão, ao sistema prisional. Quando alguém é constantemente lembrado de que não pertence à comunidade a qual está inserido, a mente se reorganiza de maneiras surpreendentes na tentativa de sobreviver. A empregada termina, mas o incômodo fica. Se você já viveu algo parecido, saiba que muito provavelmente você não está louca, você não está exagerando e, principalmente, você não está sozinha. Se você nunca viveu essa história, que ela te ajude a identificar um caso de abuso e a acreditar quando alguém pedir ajuda. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta, se inscreva no canal e compartilhe. Esses assuntos precisam circular e eu te espero no próximo vídeo com a ajuda de Deus. Fiquem bem e até o próximo.